Meus amigos, um brasileiro de apenas 19 anos está mexendo na janela de transferências. Isso mesmo, vai ser a maior disputa de clubes europeus por esse jogador. Tem nada mais, nada menos, meus amigos, do que Real Madrid interessado no jogador, PSG, Bayern de Munique, Arsenal, entre outros. Isso mesmo. E esse jogador é nada mais, nada menos do que Ryan, que era do Vasco e hoje está no Bournemouth. Mas é o seguinte, o Bournemouth também está fazendo jogo duro para liberar o atleta. Tá querendo muita grana e eu vou trazer os detalhes para vocês. O que é que ele pode decidir, aonde é que ele vai jogar e qual é a grana que o Bournemouth está querendo no atleta. Vamos lá que eu vou trazer para vocês todos os detalhes. Vamos lá, meus amigos. Vocês vão me perguntar, Jackson, de onde vem essa conversa? Essa conversa é nada mais nada menos do que o jornal The Guardian e traz a seguinte informação. A mais recente promessa do futebol a ser cotada para deixar o Bournemouth após uma breve e impressionante passagem é Ryan. Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Arsenal e Liverpool estão todos interessados no ponta brasileiro. A ligação com Antony do Liverpool parece forte, mas como a cláusula de rescisão do jogador de 19 anos só entra em vigor em 2027. Eu vou explicar a vocês a questão desse rolo todo que o Bournemouth está querendo fazer de pegadinha, tá? Aí concluindo aqui diz, o valor necessário para tirá-lo da costa do sul da Inglaterra seria considerável, embora provavelmente ainda menor do que o preço de Bradley Barcola. Bora lá, mano, bora lá que é rolo, tá? O primeiro ponto aqui, Jackson. Esses clubes aí, qual seria o ideal para ele ir? E qual é esse valor, tá? Que eu vou trazer logo em seguida para vocês aqui o valor que o Bournemouth tá querendo, que é muita grana. Eu trouxe mais cedo sobre Luiz Dias, eles estão querendo até mais do que o Al Hilal tá querendo pagar ao Bayern de Munique por Luiz Dias. Só para vocês terem uma ideia. Mas bora lá, meus amigos, é o seguinte. O primeiro ponto aqui. Qual clube Ryan deveria ir? Bora lá, esse é o primeiro ponto. A gente tem aqui o Liverpool, tá certo, que tá querendo jogador e provavelmente tá querendo jogador aí, que é para poder renovar, tá certo, o seu ataque, renovar, trazer jogadores jovens e tudo mais lá pro Liverpool. Tem o Real Madrid, que é a potência no caso do Real Madrid. A ideia do Real Madrid de contratar Ryan é dar continuidade a investimento em jovens talentos, tá? Como eles fizeram aí com Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick. A ideia é essa, é pegar os jogadores ali na base ainda quando não explodiu no mercado internacional. O outro clube é o Paris Saint-Germain, que está procurando por protagonistas. Eu não sei se encaixaria isso na ideia de ter Ryan por ser um jogador novo. Claro que já está vestindo amarelinha, isso já melhora bastante. E os outros dois clubes, é o Bayern de Munique e o Arsenal também acompanha a evolução do atacante. É mais para ver a questão da evolução dele. Ó, é um jogador que está em alta aí, é um jogador que pode sim dar muitos frutos lá na frente. Apesar que é um cara que já está jogando com a camisa da seleção brasileira, Copa do Mundo e jogou muito bem, tá? Não comprometeu em nada Ryan ali na ponta direita da amarelinha. Mas vamos lá, Jackson. Qual a ideia aí que ele iria, qual clube que tu acha que ele se encaixa, tá? Vamos lá por partes. Liverpool, ele vai continuar ali no mesmo canto, tá certo? Eu não iria pro Liverpool, porque eu sou um cara muito de olhar pro lado do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, para mim, se encaixa muito quando a gente olha aí para a questão do Real Madrid, Barcelona. São jogadores brasileiros que se destacaram mais, que a gente fala aí de Rivaldo, Ronaldo, entre outros, Vini Júnior agora. O estilo do futebol brasileiro se encaixa muito lá pro lado desses dois clubes aí. Tanto do Barcelona quanto do Real Madrid. Eu gosto muito quando vai pro lado da Espanha, tá certo? Mas não vejo espaço para ele no Real Madrid hoje. Aí a gente fala aí do Bayern de Munique. Também eu não acredito que o Bayern e o Arsenal seria o ideal para ele, porque também continua na mesma casinha, aquele futebol muito truncado, que eu não acho que explora tanto o futebol dos jogadores brasileiros. Agora, o outro clube, que até o irmão mesmo de Ronaldinho
de Ronaldinho Gaúcho falou que quando monitorou primeiro o potencial de ir para um clube de segundo escalão, mas que hoje não é mais de segundo escalão, que é o Paris Saint-Germain. É um clube que hoje já é um clube que tem sua história, campeão da Champions e tudo mais, então a gente já sabe, tá certo, que é um clube de primeiro escalão. Mas quando os jogadores vão para lá, a maioria dos treinadores eles dão uma liberdade mais para os jogadores. Um exemplo mesmo é do próprio Neymar, que jogou no Paris Saint-Germain, jogou muita bola, e ele foi um dos melhores momentos que Neymar teve na carreira, foi quando não estava no Barça, mas sim no Paris. E só para vocês verem esse movimento que eu digo para vocês, que é o dos brasileiros, os brasileiros não costumam muito ir para a Inglaterra. Claro que tem muitos que foram, mas eu digo assim, esses caras que já tem um manejo do drible e tudo mais, na Inglaterra é um jogo mais na casinha, assim é a minha visão, tá? É mais, ó, faz isso, pega a bola, faz aquilo, para você explorar o que os brasileiros gostam, visando, tá certo? Uma Copa do Mundo de 2030, visando continuar na seleção brasileira. Para mim, o melhor time que Ryan deveria escolher, se ele tivesse a opção, tá certo? Seria o Paris Saint-Germain. É um clube onde aceita muito bem os brasileiros, como eu falei para vocês, Ronaldinho Gaúcho, quando saiu do Brasil já foi para lá. A gente fala aí de Neymar também. A gente tem outros jogadores lá, já na seleção também, no caso de Marquinhos, eu acredito que é o capitão lá do Paris Saint-Germain. Então eu acredito que seria sim uma boa, tá certo, pro jogador ir para lá. Tem espaço sim, claro que iria disputar com outros atletas, tipo Dembélé ali daquele lado, mas eu acredito que sim, é uma boa, tá certo, ele ir pro lado de lá, que seria o up que deixaria ele jogando melhor. Real Madrid não vejo espaço como outros, tá certo? Mas Jackson, tranquilo, ele poderia ir pro Paris Saint-Germain, mas qual o valor, tá certo, que o Bornemann está pensando no atleta? Bora lá que a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá. Meus amigos, é o seguinte. Primeiro a gente tem que entender aqui como foi essa questão do Bornemann, quanto foi que ele comprou ao Vasco da Gama. E o Bornemann, meus amigos, comprou Ryan ao Vasco da Gama por 30 milhões de libras, tá certo? Aproximadamente. Por que aproximadamente, Jackson? Porque 24 milhões e meio de libras foi pago no ato da compra, mais, tá certo, 5,6 milhões que ele teria aí para, se ele batendo as metas, iria passar para o Vasco da Gama também. E foi isso que aconteceu. Ele bateu todas as metas e foi vendido aí por aproximadamente 219 milhões de reais. Isso aí foi o que o Bornemann pagou para o Vasco da Gama. Mas beleza, 229, vamos botar aqui em libras, tá certo? Dá basicamente 30 milhões de libras. Quanto é que ele vale hoje e quanto é que o Bornemann pensa nisso? Vamos lá. O jogador hoje, tá certo? Que é importante a gente dizer, frisar hoje, no cenário atual dessa janela de transferências, ele vale aí aproximadamente 85 milhões de libras. Que a gente falando em reais aí, aproximadamente 680 milhões de reais. Só que o Bornemann não quer vender o atleta nessa janela de transferência. Por isso que estão fazendo jogo duro para não vender para nenhum desses 5 clubes aí que estão querendo jogador. Porque eles renovaram, tá certo, com o Ryan. E se o jogador sair a partir de 2027, esse valor já muda completamente. Esse valor de 85 milhões de libras, tá certo, vai para nada mais, nada menos do que 130 milhões de libras. Porque a cláusula de contrato de Ryan vai para esse patamar agora, mas a partir de 2027. Então os clubes como Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Real Madrid e os outros estão querendo o atleta agora, porque agora sai mais barato do que no segundo semestre aí, no caso no começo do ano de 2027. Mas e aí, Jackson, esse valor em reais dá quanto? Dá nada mais, meus amigos, nada mais, nada menos desses 130 milhões de libras, nada mais, nada menos do que 887 milhões de reais. Os caras lá, meus amigos, eles vão quintuplicar o valor de compra em menos de 2 anos. Eles vão deixar muita grana no bolso, vão pegar muita grana no bolso com o Ryan. Mas, Jackson, e aí, tu acha que vai sair agora ou depois? Meus amigos, eu só sei que eles vão chegar muito forte. Principalmente Real Madrid e Paris Saint-Germain, tá certo? Vão chegar muito forte. Só que a gente tem que entender, se a gente for falar aí de 880 milhões, que eu acredito que não chega nisso, mas se a gente falar aí em 600 e poucos milhões de reais, que é 680, que é esse primeiro agora, para ele sair nessa janela de transferência, tanto se for Real Madrid
quanto se for Paris Saint-Germain ou qualquer outro clube, vai ser uma das maiores compras deles, tá certo? Então, não vai ser um jogador para ficar no banco, vai ser um jogador para chegar e jogar, principalmente, que é o que eu estava falando antes. Ryan tem que olhar direitinho para onde ele vai, porque agora no Bournemouth ele é titular absoluto e pode ir sim ser convocado mais vezes. Agora, se ele chegar aí para o Real Madrid ou para outro clube, o Bayern de Munique, Arsenal, e ficar pegando banco, não é legal para o jogador. Porque banco provavelmente não vai ser mais convocado, porque deixa de brilhar. Então ele tem que ter muita calma nessa hora, não só para o Bosman aceitar o valor, mas sim para qual clube ele deve ir, qual clube ele acredita que encaixa o futebol dele. Eu acredito que isso é a resposta mais importante e a pergunta mais importante que Ryan deve fazer, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que é que vocês acham e qual clube vocês acreditam que ele deveria ir. Real Madrid, Paris Saint-Germain? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.